Boa noite, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz, com a graça e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estar reunidos em Seu nome, Senhor. Aceita, Pai querido, nossos louvores, Senhor. Inclina seus ouvidos, Senhor, para os nossos pedidos de súplica, Senhor. Ó Santo Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Fica conosco durante esse culto, Senhor, perdoando os nossos pecados, Senhor, nos agraciando com a sua palavra, Senhor, e que essas palavras que serão ditas aqui hoje venham de encontro aos nossos corações, Senhor, e nos acalentando, Senhor. Ó Santo Deus, fica conosco, Pai querido, durante essa noite. Abençoa as pessoas que estarão dirigindo esse culto, Senhor. Tudo isso eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Grande é o Senhor, sobre justo em poder, haveremos de crer no amor. Grande é o Senhor, fiel nos salvou, pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, sobre justo em poder, haveremos de crer no amor. Grande é o Senhor, fiel nos salvou, pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levantai, a voz levantai. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, sobre justo em poder, haveremos de crer no amor. Grande é o Senhor, é fiel nos salvou, pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, sobre justo em poder, haveremos de crer no amor. Grande é o Senhor, é fiel nos salvou, pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levantai, a voz levantai. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levantai, a voz levantai. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Boa noite, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, os versículos de 5 a 7. Assim nos fala a palavra do Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que nós possamos tomar posse dessa promessa do Senhor Jesus, que nós possamos estar fazendo valer a palavra do Senhor,
possamos ter essa autoridade, como diz a palavra, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, tudo que pedires em meu nome vos será concedido. Que nós possamos alcançar esse coração gracioso, esse coração que possa orar e que possa colocar a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós vamos estar orando em seguida pelas famílias da igreja, pelos irmãos que estão em tratamento de sua saúde, pelos irmãos que encontram-se já no estado de tratamento mais delicado. Vamos orar ao Senhor pedindo pelas famílias também, que os irmãos possam estar juntamente comigo, orando neste momento ao Senhor, e que o Espírito Santo esteja conosco, esteja nos fortalecendo, esteja visitando os lares, esteja onde quer que essa palavra, que essa mensagem, que essa oração chegue, possa fazer diferença na vida das pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade mais uma vez de estarmos diante de Ti como igreja, Pai. Ó Senhor, que o Espírito Santo esteja visitando todos os corações, ó Pai, todos os lares, ó Pai. Que o Senhor esteja com as famílias da igreja, ó Pai, também as famílias assistidas, Senhor Deus, que estejam sendo supridas as necessidades, ó Deus. Esteja abençoando o reverendo Gilberto, ó Pai, o conselho da igreja, Senhor Deus, a mesa diaconal, a cada diácono e diaconisa, Senhor Deus, aos profissionais de saúde, que o Senhor continue dando forças a eles no combate ao Covid-19, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando e abrindo portas de emprego, de trabalho, Senhor Deus. Que o Senhor esteja entrando com provisão, ó Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã. Peço pela Adriele, ó Pai, que o Senhor esteja, que Teu Santo Espírito esteja, ó Pai, no mover dessa vida, ó Pai, guardando e protegendo, ó Pai, e restaurando a sua saúde também, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a recuperação de cada irmã, de cada irmão que temos colocado diante de Ti. Lembra da missionária búlgara, da dona Regina, da dona Luzia, ó Pai, da dona Samanta, Senhor Deus. Esteja abençoando os irmãos que estão em tratamento, o Senhor João Costa, ó Pai, o Senhor Roberto, Santo Deus, o Senhor Iraí, o Senhor João Costa, também nosso irmão Nelsinho, ó Pai. Esteja abençoando cada um desses que estão nesta relação, ó Pai, que a igreja tem colocado diante de Ti, cada irmão, cada irmã tem orado, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando esses corações, derramando bênçãos de cura, Pai. E esteja suprindo as necessidades de cada um, Senhor Deus. Que os Seus anjos estejam acampados ao redor de cada um, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor traga a vitória a cada um, Pai. Eu oro em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. E agora, para a honra e glória de Deus, ouviremos nosso coro entoar Esperança, sob a regência do reverendo João Wilson Pauchini. Espera somente
Irmãos, nós estamos nesse mês conversando sobre a importância da valorização do nós, sobre os encontros, quer aqui em nossa igreja, quer para os encontros de culto, mas também a valorização do nós para além dos encontros, quer seja dominicais, quer seja nos cultos de quarta-feira, escola dominical, a valorização do nós para promover a comunhão que tanto nós precisamos, a edificação que não acontece aos domingos, e não acontece apenas nesse período, nesse momento, mas a edificação que acontece no compartilhar de vidas, da tão necessária comunhão, intimidade que precisamos ter uns com os outros. Eu disse semana passada, nossa preocupação é que nós pouco passamos aqui na igreja. Se você pensar bem, 1h30, se você vier no domingo, 1h30 na escola dominical, 2 horas à noite, você passa 3 horas e meia em comunhão com pessoas, com irmãos em Cristo. E o restante da semana, a maior parte da sua vida, do seu tempo, você passa com pessoas que não são do grupo de relacionamento de igreja. E não quero dizer, irmãos, que essas pessoas que vocês se relacionam sejam pessoas boas, pelo contrário, não é isso. Mas eu quero dizer, irmãos, que com o passar do tempo nós vamos perdendo nosso elo de ligação, de intimidade, de amizade com pessoas da igreja. E quando os nossos filhos vierem se tornar adolescentes e jovens, é bem possível que ele não tenha amigos dentro da igreja, que possa acompanhá-lo e ser um fator, um ímã, que possa assegurá-lo aqui na igreja, na comunhão com os irmãos. Eu sei, irmãos, que isso depende da graça, mas pense nisso, tanto que nós precisamos da valorização do nós, não apenas para o nosso momento atual, mas para o futuro da igreja e o futuro da sua família. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a valorização do nós para o serviço. Estamos, irmãos, conversando sobre a necessidade de valorizarmos o nós, o estar junto para a edificação, para a comunhão e hoje para o serviço. E a palavra comunhão que lemos semana passada, koinonia, ela também aparece nos versos, especialmente 45, 44, 45. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, versículo 44 e 45. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45, diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Irmãos, se diariamente eles se encontravam, e é isso que nós lemos, diariamente eles se encontravam para estarem juntos para oração, edificação, comunhão, mas diariamente eles estavam juntos para servir, para prestar serviço. Essa palavra, tinham tudo em comum, a palavra comum que aparece também no verso 44 é a palavra koinonia. Aquela comunhão que eles estão vivendo produzia essa comunhão de serviço. A mesma comunhão que fazia com que o desejo de estar juntos fosse notório, era a mesma força que levava a igreja primitiva, os primeiros cristãos, a servirem uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo inicia uma campanha de arrecadação financeira, uma oferta para os pobres da Judéia, entre as igrejas da cultura greca-romana, Paulo, então, ele usa a palavra koinonia para oferta.
Koinonia como um ato de ofertar aos pobres que moravam na região da Judéia, na região da Palestina. Há, portanto, uma ligação entre a valorização da comunhão com a valorização do serviço. Ambas eram os pilares, comunhão e serviço. Ambas eram os pilares da igreja primitiva e eram um forte testemunho, tanto aos judeus quanto aos não-judeus. A igreja que está a serviço de Cristo, irmãos, no mundo, a igreja que não está a serviço de Cristo no mundo, não está cumprindo com a sua vocação. A igreja que não serve no mundo, não está cumprindo com a missão de Deus dada a ela. Eu me refiro a cada crente, irmãos, a cada um de nós, não apenas a pastores, missionários, líderes religiosos, mas a todos nós. E uso uma palavra aqui do pastor presbiteriano e missionário Ronaldo Lidório. Ele diz que se você é discípulo de Cristo, já está convocado a servi-lo com tudo o que você é e tudo o que você tem. Suas forças, competências, oportunidades, emprego, inteligência, relacionamentos, finanças e família. Em tudo isso podemos servir a Cristo e servir uns aos outros. Portanto, irmãos, tudo tem um ponto inicial. E qual é o ponto inicial que converge para a edificação, para a comunhão e para o serviço? Em todos eles há a expressão "e todos os que criam". Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, o evangelista, ele diz que todos os que criam viviam em edificação. Todos os que criam tinham comunhão. Todos os que criam serviam. Então o ponto inicial, irmãos, é essa experiência do crer, a experiência da fé em Jesus e da fé do ressuscitado. Ele está pregando, eles estão vivendo essa fé de Jesus e a fé em Jesus vivo dentre os mortos. Então a crença na presença do Espírito Santo, na presença íntima, verdadeira do Espírito no meio da igreja, impulsionava aqueles irmãos, aqueles crentes, a compartilharem dos bens, a compartilharem do que tinham, a suprir os necessitados, como uma expressão de serviço a Deus, permeado de generosidade e de amor, sendo forte e poderoso testemunho aos judeus e aos não-judeus. Eu sei, irmãos, que talvez seja mais fácil, mais cômodo para todos nós, valorizarmos o nós para edificação, para um momento de compartilhamento da palavra, compartilhamento da experiência de vida com Jesus. Talvez seja mais cômodo e mais fácil para nós valorizarmos a comunhão, esse encontro como agora. Mas eu creio, irmãos, que valorizar o serviço seja um tanto difícil, porque o serviço exige de nós, e exige algo que nos compromete demais, não apenas com o tempo despendido, porque serviço vai me comprometer e vai exigir tempo da minha vida, mas também vai exigir, sobretudo, investimento financeiro a ser compartilhado. Eu quero, nessa noite, conceituar um pouquinho a palavra servir, em 3 momentos que aparecem em Atos dos Apóstolos. E a primeira lição, o primeiro conceito da palavra servir, diz uma palavra grega que se refere a Jesus. E a primeira lição que aprendemos aqui: Jesus, o servo por excelência. A primeira expressão que aparece no ato de servir, o conceito da palavra servir, é aquela que se refere a Jesus. Notem essa expressão grega, paida, que é uma palavra grega que significa servo, e se refere a Jesus, se refere ao servo sofredor. Por exemplo, irmãos, essa palavra aparece na pregação do apóstolo Pedro, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13. Pedro vai se referir a Jesus, ele diz assim: a Deus que glorificou a seu servo
Jesus, Paida Jesus, servo Jesus. No verso 26, do capítulo 3, ainda Pedro diz, ainda naquele contexto da pregação, ele diz, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Paida. No capítulo 4, versículo 27, nós vemos também a oração da igreja que estava reunida numa casa, e alguns dizem que era a casa de Maria, mãe do evangelista Marcos. João e Pedro estavam presos, e no dia seguinte seriam condenados. E na noite, durante a noite, enquanto eles estavam presos, havia uma igreja reunida na casa de Maria, e estava em vigília de oração. E eles oravam pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, e de uma forma milagrosa foram soltos. E assim que soltos, os apóstolos foram à igreja que estava reunida na casa de Maria. Chegando lá, a igreja agora passa a orar. A oração não era pela libertação, mas agora era de louvor a Deus, de glorificação por aquilo que Deus fez, libertando-os da prisão e da condenação de morte. Mas nessa oração eles fazem uma súplica diante das ameaças aos apóstolos. E eles oram da seguinte maneira, dizendo, orando, para que Jesus então olhasse para as ameaças que os apóstolos e a igreja estava sofrendo. Nessa oração eles chamam Jesus de Santo Servo, Santo Paida, Santo Servo. Depois, no capítulo 4, verso 30, eles oram dizendo, por meio do nome do teu santo servo, Paida, Jesus. Em todas as ocasiões eles chamam Jesus de Paida, de servo. E essa palavra significa servo, mas referindo-se ao servo sofredor de Isaías capítulo 53. E nesse capítulo 53 eu quero ler aqui alguns versos desse capítulo, para vocês terem noção do que é esse servo, Paida, a qual Pedro se refere na sua pregação, a qual a igreja reunida na casa de Maria ora, referindo-se a Jesus como Paida, servo sofredor. Isaías 53, versículos 2, 4, 6, 8, 11 e 12, diz assim, pois o Senhor quis que o seu servo, vai aparecer para você aí, acho que é melhor apagar essas lâmpadas, fica melhor para, pode ser não, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse, ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou sofrimento sem fim. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo pelos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. E por fim, por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Esse é o retrato de Isaías 53, referindo-se ao servo sofredor. Na pregação, em Atos, após o Pentecoste, Pedro se refere a Jesus como Paida, o servo sofredor, como aquele Messias, como o Redentor,
Ribberbus vai dizer que todo sofrimento que lhe é causado não apenas pelos homens, mas um sofrimento que é causado pelo próprio Deus, tiveram lugar por amor aos outros. Então esse sofrimento do servo aqui, o servo sofredor, teve uma causa, e a causa foi o amor por todos nós. E a releitura que Atos vai fazer de Jesus é essa: ele é o servo sofredor, ele é o servo, o pai que suportou toda a agonia, toda a dor, todo o peso da cruz, dos cravos, do pecado, da morte, por causa de amar, ou por causa do amor. Vemos aqui um sofrimento vicário, um sofrimento expiatório em nosso lugar. Vemos aqui um sofrimento redentor que nos liberta, que nos perdoa. A profecia de Isaías está apontando não para o seu tempo, mas para um tempo futuro, para Jesus, o servo de Deus anunciado pelos apóstolos e crido pela igreja primitiva. Hoje todos nós, irmãos, temos a oportunidade de termos esse benefício em nossa vida, o benefício que Jesus, o servo sofredor, trouxe ao mundo. Hoje todos nós podemos crer nele, e crendo nele podemos ter o perdão dos nossos pecados e consequentemente a vida eterna. A mensagem que Pedro e a igreja primitiva inicia essa caminhada da comunidade é essa: Jesus veio, Jesus morreu em nosso lugar, por nossos pecados na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Com a sua morte e com a sua ressurreição, Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Notem para Atos capítulo 3, verso 26, Pedro diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo Jesus, enviou primeiramente a vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Esse servo veio para nos abençoar, a fim de perdoar os nossos pecados e nos converter. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Jesus é o servo por excelência. Primeiro, porque ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, ele é o padrão de servo. Segundo, porque ele é o Filho de Deus. Essa palavra paida vem da raiz pais, raiz grega chamada pais, que significa filho. Ao mesmo tempo que essa palavra se refere a servo e ao servo sofredor de Isaías, ele também é filho. E é o Filho de Deus que suportou todo o sofrimento. Jesus suportou todo o sofrimento como servo e como filho, como servo sofredor e como filho obediente. E é nesse sentido que nós entendemos o que Paulo vai escrever na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, quando ele diz: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de paida, servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente, ou filho obediente, até a morte e morte de cruz. Jesus é o servo e Jesus é o filho obediente. Jesus é aquele servo que morre na cruz e é o filho que vai à cruz em obediência aos planos do Pai. Jesus, portanto, primeiramente, é o servo por excelência. Segundo conceito da palavra, do verbo servir, que aparece em Atos, é a segunda lição que aprendemos. Nós, servos de Jesus. Uma vez que nós somos convertidos pelo poder do Evangelho, nos tornamos agora servos de Jesus. Pedro, na sua pregação em Atos 2, afirma que esta era a promessa de Deus, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E ele diz que essa promessa de derramamento do Espírito é para os meus servos e as minhas servas. Aqui a palavra para servo é outra, não é mais paida, mas é outra, é doulos, servo.
E toda vez que há uma referência em Atos dos Apóstolos a pessoas, aos crentes como servos, essa palavra que aparece, doulos, que significa servo ou escravo. Atos capítulo 4, naquela oração da igreja reunida na casa de Maria, mãe do evangelista Marcos, a igreja, entre a sua oração em favor dos apóstolos, no capítulo 4, verso 29, agora a oração, já contando com a presença de Pedro e João, a igreja ora diante das ameaças sobre eles e sobre os cristãos. A oração deles é esta: capacita os teus servos, para que eles anunciem a tua palavra corajosamente ou ousadamente. Capacita os teus doulos, servos. A palavra é uma metáfora para se referir a alguém que se rende à vontade de outro, como servo ou como escravo, que está submisso à vontade de outra pessoa. Paulo lhe diz que ele se considerava doulos, escravo por amor a Cristo. Isso é uma metáfora para dizer a quem ele está submisso. Eu estou submisso a Jesus, o servo sofredor. Eu estou submisso a Jesus, o meu Salvador. E eu sei, irmãos, que essa palavra doulos é difícil, é dura para nós, porque ela vem em oposição ao nosso coração, que não gosta de estar submisso, que não gosta de se submeter naturalmente a Jesus, porque o nosso coração naturalmente não se submete à vontade de Deus. É por isso, irmãos, que temos dificuldades em nos rendermos a Jesus. E é por isso que Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão de rendição à vontade do Pai. Ele é o servo sofredor, é o filho obediente que vai e sofre, se submete à vontade do Pai. Por isso Jesus é o nosso padrão para podermos ser servos dele. Precisamos de Jesus para nos tornarmos servos de Deus. Sem Jesus, sem a ajuda de Jesus, o nosso coração não consegue viver na submissão. Sem a intercessão e sem a vinda de Jesus, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, não conseguimos render o nosso coração doulos ao Senhor Jesus. Portanto, todo cristão verdadeiro é um servo. E o propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu Senhor. Aquele que diz que é de Jesus deve viver e andar como ele andou. John Stott, refletindo sobre isso, ele afirma que a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para todo o seu povo. Por isso nós, servos de Jesus. C.S. Lewis vai dizer que, uma palavra que me chamou muita atenção, notem o que ele diz: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você, doulos, serve como Judas ou como João. Não importa como, mas você vai servir a Jesus. Mas faz uma grande diferença como você serve ele, se é Judas ou se semelhante a João. Terceira lição do conceito da palavra servir é diaconia, o serviço de todos nós. Atos capítulo 2, versos 44 e 45, que nós lemos, trata da primeira experiência da comunidade quanto ao serviço. O Pentecostes é o ponto de partida. A descida, o derramamento, o batismo do Espírito é o ponto de partida para todo o serviço. E tem a sua sequência ao longo de Atos dos Apóstolos. E Lucas vai narrar sobre isso. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 18. Pedro chama os crentes de doulos, de servos, doulas, servas do Senhor, servas de Jesus, pessoas que
não apenas são servos, mas que servem, que estão a serviço. E uma vez que Jesus é o nosso referencial, nosso modelo, nosso padrão, e que através do Pentecostes nós fomos feitos servos de Jesus, agora, pois, somos todos capacitados para exercermos o serviço. E a palavra que aparece é diaconia. Vejam, Jesus é o servo maior, paida. Nós somos feitos doulos, servos de Jesus, para o serviço, diaconia. E aqui nós encontramos em Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, a instituição da diaconia, do serviço. No versículo 1, aliás, no versículo 2 e versículo 3, aparece a palavra diaconia, pela primeira vez. Ou seja, agora conscientes que somos servos do servo Jesus, todos somos capacitados pelo Espírito Santo para o serviço, para a diaconia. Só é possível servir diaconia uma vez que aprendemos a ser servos. Ninguém consegue servir, ninguém consegue a diaconia, exercer o serviço, se não for antes servo. Às vezes nós queremos inverter aqui a situação, queremos servir, mas nós não somos servos. Precisamos ser antes servos, aprender a ser servo de Jesus, para então ser capacitados pelo Espírito de Jesus para o serviço. Essa é a sequência lógica em Atos. Jesus, o servo, que nos batiza com o Espírito Santo e nos torna servos dele, e nos capacita para o serviço, para a diaconia. Interessante, irmãos, que naquele contexto em que Atos é escrito, e não era, irmãos, é claro, o começo apenas da igreja primitiva, mas na decorrência aí, ao longo de Atos dos Apóstolos, nós temos situações gravíssimas de pobreza. A Palestina do primeiro século vivia uma pobreza e uma desigualdade imensa. Você pode tentar pensar no nosso país, no contexto social e econômico do nosso país, mas ainda não chega à pobreza vivenciada, experimentada pelos judeus do primeiro século. Lembra-se do que eu disse há pouco, quando Paulo vai fazer uma campanha de oferta para os pobres da Judeia. Havia a pobreza extrema, a desigualdade era extrema. David Williams diz que a pobreza prevalecente na Palestina do primeiro século é quase inimaginável. Não há um padrão para nós dizermos, olha, a pobreza da Palestina do primeiro século é semelhante à pobreza de tal nação ou de tal continente. David Williams diz que é quase inimaginável. John Stott vai dizer que nós não temos a liberdade para dizer que a nossa única responsabilidade como cristãos é pregar o Evangelho, visto que a justiça moral e a justiça social normalmente seguem a pregação do Evangelho. A questão é, irmãos, que é muito confortável pregar o Evangelho sem uma consequência social. Eu quero concluir isso, irmãos, a nossa pregação com 3 aplicações diante do que nós aprendemos. Com Jesus, o servo por excelência, nós, servo de Jesus, e nós exercendo a diaconia como serviço de todos nós. Primeira aplicação, a igreja precisa ser sempre um meio para algo muito maior. Eu sei que aqui, irmãos, esse período é muito gostoso, é ótimo, mas a igreja não se resume a encontros formais ou informais, quer aqui ou quer de casa em casa. Como Atos 2, quer no templo ou quer de casa em casa. A igreja precisa ser sempre um meio para algo muito maior. E é para isso que Jesus nos chamou. Eu gosto de uma frase de Wayne Cordeiro, ele diz assim:
podemos cuidar das pessoas e realizar obras de justiça social e humanitária, pois somos capazes de amar os outros como Cristo nos ama. Podemos ir muito além do que o encontro dominical. Podemos ir muito além do que estudos da palavra. Podemos ir muito além do que apenas compartilhar Jesus entre nós. Podemos nos infiltrar no mundo e ser sinal de Deus no mundo. Diaconia, somos servos do Lós de Jesus, o Pai dá, o servo sofredor, que nos capacita pelo Espírito Santo ao longo de Atos dos Apóstolos e ao longo da história da igreja, a nossa própria história hoje, presente, atual. O Espírito nos capacita para a diaconia, para exercermos a diaconia, para sermos sinal de Deus, para abençoarmos a vida da nossa sociedade, da nossa cidade. Talvez a forma muito mais simples para nós, que não nos, não nos confronta muito, é trazer nossa oferta, é trazer alimento. Devemos estar, irmãos, envolvidos nas causas sociais do nosso tempo. Irmãos, às vezes a gente vê personagens, artistas, né, personagens aí da mídia, gente que não tem afinidade com o Evangelho, gente que não tem vida no Evangelho, gente que ainda não descobriu Jesus, gente que ainda não viveu a salvação, a experiência da dádiva e da graça, mas fazem e lutam por causas sociais com tanto bravor, com tanta força, sem temer reações, seja positivas ou negativas, apenas por uma causa. E nós, irmãos, que devemos lutar pela causa do Evangelho, não é isso que Paulo diz? Para lutarmos juntos pela causa do Evangelho? E nós que sabemos o amor de Jesus, e nós que temos plena certeza dos planos de Deus, não apenas para a nossa vida, não apenas para a nossa comunidade, mas para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação e para o mundo inteiro, porque nos falta a mesma bravura de irmos também lutar por causas que são iguais. Deixa eu mostrar algumas causas. Racismo, ontem foi o dia 20, né? Comemorado o Dia da Consciência Negra. Jesus, embora não se diga na mídia, mas é uma causa evangélica. Paulo diz, e não há acepção de pessoas, nem gregos, nem judeus, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. O evangelho parte, disse Jesus, de Jerusalém, Samaria, Judeia, até confins da terra. Não há então acepção de pessoas, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. O que as pessoas lutam por causas de igualdade, e aqui racial, Jesus já lutou isso há mais de 2000 anos atrás. Vamos pensar então em questões das causas mundiais, né? Desmatamento. Olha, a palavra já nos diz que Jesus esteve no princípio de todas as coisas, Ele é o co-criador com Deus, preservador da vida, criou o mundo para que colocou o homem e a mulher para que se fosse o jardineiro de Deus, para cultivar, para cuidar. É uma causa evangélica, a causa ecológica. Não é uma causa das Nações Unidas, não é apenas um tema mundial, mas é um tema bíblico, é uma causa bíblica. É a preservação da vida, de todas as espécies, inclusive nós, a espécie humana. Então olhe, irmãos, para a Bíblia e olhe para os temas que estão postos na sociedade hoje. Todos eles encontram a razão bíblica. Antes da modernidade falarem desses temas, a Bíblia já vinha falando muito tempo. Contudo, é claro, na mídia não há propaganda evangélica, não há o interesse em colocar esses temas e conectá-los com a palavra de Deus. Mas todas as causas humanitárias que você pode notar, todas elas advêm da palavra, do Evangelho de Jesus. No entanto, irmãos, há um perigo aqui.
perigo de confundir o serviço social, o serviço humanitário, esses temas que há pouco eu disse, com a visão politizada da igreja, na qual ela acaba sendo identificada com partidos políticos ou causas políticas, e não é isso. Nós podemos sim falar de temas tão atuais, podemos nos envolver a causas essenciais para a sobrevivência humana, mas sem vivermos politização dentro da igreja. Ross Dalt vai afirmar que esse erro tem contribuído para o declínio do cristianismo ortodoxo, quando atrela essas causas bíblicas com as causas do nosso tempo de forma politizada. E aí é um erro tão grave, irmãos. Eu sei que há igrejas, há pastores, há colegas que fazem disso, dessas causas do evangelho como causas políticas ideológicas. Esse é o grande erro do nosso tempo. Nós não somos responsáveis por questões que nós temos hoje, questão política. A nossa questão é pregar o evangelho, anunciar as causas do evangelho, a razão da vida humana, o que Deus tem e qual é o propósito de Deus para a vida humana, para o bem comum. Mas nós não somos responsáveis, não devemos ser, por criar, financiar, participar das questões políticas na ideia, irmãos, no conceito de politização desses temas cristãos. Mas eu sei que há muitos aproveitadores, tanto do lado de cá, da igreja, quanto do lado de lá, dos partidos. Sempre eu fui convidado para se filiar a um partido político. Eu nunca quis. Eu não tenho nada contra, irmãos. Eu até acredito que cristãos sinceros, genuínos, devam. Acredito que esse não é o meu chamado, não é a minha vocação. Mas acredito que há muitos cristãos que estão na política hoje desinformados de qual é a sua verdadeira vocação, identidade em Jesus. E colocam essas questões essenciais, mas no âmbito da politização da igreja do evangelho. Segunda aplicação, irmãos, a igreja é investida de poder para servir. A igreja é amada, a igreja é escolhida, a igreja é investida. A palavra investir aqui é o mesmo que quando você vai investir alguém no setor, por exemplo, público, vereadores, né? Vai investir um ministro. A igreja é investida por Deus, pelo poder de Deus e separada para o serviço. Então a igreja é investida, irmãos, com autoridade. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus, e agora ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós somos investidos pelo poder de Jesus para servir, e é na trajetória da sua vida que Deus deseja que você sirva, não é em algum momento da sua vida, mas na trajetória da história da sua vida, Jesus chama você para servir, e não é preciso ser chamado para ser um pastor, pastora, missionário, enviado de uma forma especial em algum lugar, em algum canto, seja da nossa cidade, estado, país ou do mundo. Você e eu somos chamados e fomos investidos com poder. E é isso que a igreja primitiva tinha plena consciência. O derramamento do Espírito Santo era poder de Deus que os capacitava para o serviço. Queridos irmãos, o quanto temos de consciência que em nós, sobre nós, foi derramado esse Espírito de poder. Ah, pastor, eu não posso servir porque eu não sou capaz. Quem disse que não? Ora, que Espírito habita em você? Terceira aplicação e última. A igreja precisa valorizar o nós para o serviço. Eu trago aqui uma citação de Elizabeth Fry. Ela diz assim: desde que meu coração foi tocado, aos 17 anos,
creio que nunca me despertei do sono, na doença ou na saúde, de dia ou de noite, sem que meu primeiro pensamento não tenha sido como eu posso servir melhor ao meu Senhor. Como eu posso servir melhor ao meu Senhor? Elizabeth Fry foi uma enfermeira, meados do século XIX. Às vezes ela é chamada de Betsy Fry. Foi uma reformadora, uma cristã piedosa. Trabalhou nas prisões, tanto é que ela era chamada de reformadora da prisão. Reformadora social, filantropa da igreja dos Quakers, na Inglaterra. Fry foi uma grande força motriz por trás de uma nova legislação na Inglaterra para melhorar o tratamento dos prisioneiros, especialmente as presidiárias, a tal ponto que ela foi chamada de anjo das prisões. Que ela era pastora? Não. Era uma cristã, membro de uma igreja chamada Igreja dos Quakers, uma igreja reformada na Inglaterra. Uma enfermeira que trabalhava na prisão, cuidava dos enfermos da prisão. E que foi uma força motriz para uma nova legislação na Inglaterra, que trabalhasse em prol das presidiárias, da saúde das presidiárias. Então, irmãos, o que nós podemos fazer? O seu trabalho, o grupo de relacionamentos que você tem, a acessibilidade que você tem, por exemplo, em algum setor, quer seja público ou privado, a confiabilidade que você dá, confere às pessoas que te cercam e podem apoiar a um projeto, a uma causa. Como disse Ronaldo Lidório, você é discípulo de Jesus. Você está convocado para servi-lo com tudo o que você é e tudo que você tem. Então, irmãos, podemos servir de que maneira, pastor? Repartindo o que temos, como a igreja primitiva estava fazendo? Não só isso. Não é apenas trazer aqui sua oferta ou sua oferta de alimentos. Isso é muito pouco. Enquanto Deus nos chamou para algo maior, muito maior. Então, como eu posso servir, pastor? Com as suas forças, com a sua competência, com a sua habilidade, com os seus dons, com o seu talento, com as oportunidades que você tem para servir a outra pessoa, ou se unir com outros que podem servir, com o emprego, com inteligência. E às vezes a gente quer servir, mas nos falta inteligência. Pensar, refletir o que eu posso servir, como eu posso servir, a quem eu posso agregar valores, a quem eu posso me ajuntar para servir. Eu vou dar uma dica aqui, irmãos, e vocês vão me ajudar. Nós temos um grande desafio. A gente associar, e já tivemos aí a oportunidade, o aval, para nos associarmos ao Mercado Solidário da Igreja Batista, da Lagoinha, e fazermos um polo aqui. Porque há pessoas que saem do Jardim Tóquio, saem dessa região e vão lá, atravessam, vão para o São Rafael. Mas eu preciso de pessoas que me ajudem. Você é empreendedor? Você tem amigos que chefiam uma empresa e podem, por meio de impostos, e ajudar a comprar cesta básica? Cesta básica nós precisamos. Ah, pastor, não tem um dom muito grande, mas você tem confiança do teu empregador, do teu patrão, do teu supervisor, da pessoa do RH, que de repente pode ver isso e pode facilitar, e a gente sabe que tem uma desoneração de imposto, fiscal, para empresas que doam alimentos, pessoas ou empresas, pessoas físicas ou empresas, que podem também ofertar com alimentos, ajudar a uma causa. Sabemos isso, irmãos. Então, de repente, você é um elo de Deus para abençoar outras vidas. Você é o elo de Deus. Você pode servir dessa forma, com inteligência, com capacidade. E às vezes nós olhamos para pessoas de fora que são mais inteligentes, mais espertas. E Jesus chama a atenção.
que devemos ser tão pacíficos como uma pomba, mas inteligentes, astutos como uma serpente. Você pode ajudar dessa forma. Eu acredito, irmãos. Como você pode servir? Através dos seus relacionamentos, através das suas finanças e através da sua família. Portanto, a igreja precisa valorizar o nós para o serviço. Uma só pessoa não vai conquistar muito. Como diz o ditado popular, uma andorinha não faz verão, mas uma revoada de andorinhas, aí sim, irmãos, é possível. Por isso que é importante valorizarmos o nós, para nós alcançarmos outras pessoas com o Evangelho de Jesus, que é para todo homem, toda mulher, em toda a sua condição, o Evangelho integral, que não veio salvar apenas a alma, mas libertar o corpo das garras, não apenas, irmãos, do diabo, mas de uma desigualdade injusta em nosso país. Eu quero concluir, e o nosso Ministério Louvor estará vindo à frente, para cantarmos. Eu quero concluir com o refrão ou o coro do hino 241 do nosso cenário, Quero Ser uma Bênção. E o refrão diz assim: faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me aqui submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém? Que seja essa nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e aos magos guiou pela estrada Belém, como certos conduz, e chegando ali por fim a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E
os joelhos dobrarão naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E